que alguns ministros do Superior Tribunal Militar, do STM, foram perguntados sobre a possibilidade do ex-presidente ser transferido para um presídio, no caso aqui o Presídio Federal, a Papuda, no Distrito Federal. E eles consideram que isso não é adequado, até porque o ex-presidente é um capitão da reserva, compõe as Forças Armadas e, como militar, ele teria direito a ficar detido num estabelecimento militar. Há uma estratégia para livrar o Bolsonaro da Papuda? Sim, gente, eu vou te contar qual que é. Olha, o que eu mais tenho ouvido as pessoas falarem são pessoas preocupadas que o pior possa acontecer se o Bolsonaro for para Papuda por questões de saúde. E o Moraes já até viu cela para mandar o Bolsonaro para lá. Mas então ainda tem esperança? Sim, tem. Olá, fala pessoal, sejam bem-vindos. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, deixa o seu like e inscreva-se no canal. Coronel é expulso por desviar recursos para a compra de comida. É isso mesmo. O STM acatou a denúncia do Ministério Público Militar que apontou Omar Santos como integrante do esquema que desviou os recursos. Um tenente-coronel foi expulso do Exército Brasileiro pelo Superior Tribunal Militar. A corte entendeu que o militar participou de um esquema de fraudes em licitações para o fornecimento de alimentos às tropas da força. O esquema foi descoberto após a Operação Saúva, deflagrada pela Polícia Federal em 2006. O STM decidiu por unanimidade declarar a indignidade para o oficialato, determinando a perda de seu posto e de sua patente. A sentença foi publicada em 24 de outubro. E STF forma a maioria para negar recurso de Bolsonaro e manter pena. Os ministros do Alexandre de Moraes, Dino e Zanin votaram para rejeitar embargos do ex-presidente, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. Os condenados do núcleo crucial utilizaram os chamados embargos de declaração para questionar suas condenações. Esse tipo de recurso, embora não altere o mérito da decisão, poderia esclarecer supostas omissões do acórdão. Os argumentos das defesas, contudo, não foram aceitos por Moraes, que rejeitou todos os recursos e foi acompanhado pelos colegas. Para que Bolsonaro comece a cumprir a pena, a turma precisa rejeitar os embargos e ainda dar espaço para o que se chama de segundos embargos. Só após a publicação do acórdão da decisão e o trânsito em julgado, Bolsonaro pode iniciar a execução de sua pena. A expectativa é de que inicialmente ele vá para o regime fechado no complexo penitenciário da Papuda, o que é um verdadeiro absurdo. Até o STM se manifestou contra. Uma última informação, e não menos importante, é que alguns ministros do Superior Tribunal Militar, do STM, foram perguntados sobre a possibilidade do ex-presidente ser transferido para um presídio, no caso aqui o Presídio Federal, a Papuda, no Distrito Federal. E eles consideram que isso não é adequado, até porque o ex-presidente é um capitão da reserva, compõe as Forças Armadas e, como militar, ele teria direito a ficar detido num estabelecimento militar. Mas, ainda trazendo uma outra informação, o STM é composto por 15 ministros, 11 deles são militares e os demais são civis. Mas de nada importa também, porque quem vai decidir isso não é o STM, vai ser o Supremo Tribunal Federal, a primeira turma, melhor dizendo, são eles que vão definir onde o ex-presidente vai cumprir essa sentença. Se domiciliarmente, como ele está nesse momento, ainda que seja uma medida cautelar que já deveria ter sido suspensa, segundo muitos juristas, ou se vai ser transferido de fato para um presídio, o que seria algo inédito na condição de ex-presidentes da República aqui no nosso país. Geise, vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos, porque esse processo está andando aí de forma muito célere. Então, vamos ver, o que vai acontecer aí nos próximos dias. Volto com você. Muito obrigada, Berenice Leite, pelas informações aqui no nosso Jornal da UES, segunda edição. Bom final de semana e até segunda-feira.
Claro que para reverberar os principais fatos do dia, nós temos sempre o nosso excelente time de analistas políticos. Vamos conhecer a nossa dupla de hoje, o nosso time de hoje que já está aqui conosco no telão. Por aqui também a gente preza pelo patriarcado. Então, boa tarde, Fabi Barroso. Seja muito bem-vindo ao Jornal da UES, segunda edição. Boa tarde, Geise. Mais uma vez a gente unidade, né? O tema é azul. Nós vemos todos de azul. Inclusive a Berenice. É verdade. É verdade. E já para dar também boa tarde, meu amigo Serrão, a todos aqui da audiência, e já para deixar a notícia em primeira mão que a gente vai repercutir, o Supremo já tem maioria para manter a condenação do presidente Bolsonaro. O Zanin acaba de depositar o seu voto, então temos 3 ministros. O próprio Moraes, o Dino e Zanin. É isso, olha só, a gente sempre está sintonizado aqui na paleta do jornal e entre os membros da equipe aqui. Serrão, mestre Serrão conosco também, seja muito bem-vindo ao Jornal da UES, segunda edição. Então eu vou dar uma de mãe de nada. Carmen Lúcia vai dar 4-0, né? Aí eu acerto, aí fica tudo certinho, né? Que coisa, né? Que terrível. Mas vamos lá, vamos em frente. Hoje tem muita coisa no segunda edição, muita polêmica. E esse negócio de onde vão deixar Bolsonaro preso vai render muito. Olha só, eu vou pegar um gancho aqui, Fabi, sobre essa fala do Serrão, porque assim, nós estamos agora dentro do STF nessa fase eles recorrem e isso é analisado pela Suprema Corte, né? Bom, não pela Suprema Corte integralmente, porque tem já aí essa coisa que inventaram de ter 2 turmas. Então é pela primeira turma da Suprema Corte. Agora, o que a gente está vendo, Fabi, quero te ouvir a respeito disso, é debate sobre onde o presidente vai ficar, é suposta visita do ministro Alexandre de Moraes à cela do Bolsonaro. Ele está quase levando uma cortina para colocar na cela, não sei, nunca vi um juiz fazer isso. Nós estamos falando do absurdo e como nós vemos todos os dias a Suprema Corte no noticiário, a gente esquece de ficar espantado, mas é o juiz indo ver qual é a cela que seu preso predileto vai ficar. Que já houve, tá, em outros casos que o Moraes toma conta. Né, eu já estou passando da fase de tentá-lo chamar de juiz, ministro, porque isso já foi abandonado por ele mesmo, né? Então, o sancionado ministro, não tem jeito, Alexandre de Moraes, ele continua fazendo esse tipo de atitude. Então, nós temos aí várias coisas graves nesse caso aqui do presidente Bolsonaro. E vamos repercutir, então, as últimas, né? As últimas. Existe, sim, a mídia lá dizendo, vamos ouvir o pessoal do STM, né, que é o Superior Tribunal Militar. Porque o pessoal lá de Brasília, da SEAP, foi lá e pleiteou, e ele disse que a petição era impertinente. É impertinente mesmo. Olhando o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, ela não é parte no processo, então tinha que retirar, fez o desentranhamento e essa explicação básica. Mas o problema não está aí. O problema está, se a gente for ver as razões da negativa dos embargos para sanar obscuridade, contradição e omissão, né? E obviamente tem, né, no voto do ministro Alexandre de Moraes esses 3 elementos. Ele praticamente disse, né, que o presidente Bolsonaro é muito grave, que não pode deixar que o líder dessa organização criminosa armada, ele coloca a palavra armada novamente na sentença que rejeita, então, os embargos, e ele continua dizendo que tudo isso é um grande golpe, né? E aí você tem o Ctrl-C, Ctrl-V do Dino e do Zanin. A gente está aqui no ar, eu não vi o voto em si, mas provavelmente foi tão rápido, não inovou completamente em nada. Então, qual é o grande absurdo agora da vez? Essa especulação da mídia trazendo, olha, né, vai ser na papuda, não vai ser na papuda, com recursos ainda para serem julgados. Está sendo muito mais rápido, mas muito mais rápido. Aliás, uma velocidade que no Brasil não existe. Não é assim que se julga recurso, tá? Então, a gente está tem mais uma possibilidade do embargo? Tem. Para quem não lembra, na época do Lula, nós tivemos embargo dos embargos dos embargos. Eu não estou brincando, estou falando a verdade. Mas ali era diferente porque você tinha o juiz natural e você tinha as instâncias, aqui você não tem. Então, este homem que aparece na sua tela, que se chama Jair Messias Bolsonaro, está sofrendo o maior injustiçamento do justiçamento brasileiro.
ele ficará conhecido por isso. Não tem ponto de retorno para este fato, já é um fato concretizado. E, obviamente, eles querem colocar o presidente Bolsonaro atrás das grades. Quais grades? Não sabemos, mas muito difícil ainda deixarem o presidente numa prisão domiciliar, né? Isso já acontece, ele já está assim, e estão correndo com esses recursos com um propósito. E este propósito é muito sério, e a vida do presidente Bolsonaro corre risco. Serrão, tá aí então, a Fabi ainda ressaltou aqui esse ponto bastante importante, a saúde do ex-presidente, que já passou por várias cirurgias nos últimos anos, desde a tentativa de assassinato que ele sofreu, tem toda essa coisa do golpe, do suposto golpe de Estado, e a decisão aí de tentá-lo colocar na papuda, lembrando de novo que a primeira turma da Suprema Corte, mais ainda, é demasiadamente política. Está lá Dino, que é indicado do Lula, amigo, camarada do Lula de longa data, está lá Zanin, que é ex-advogado do Lula também, então tem esse ente político, principalmente nessa primeira turma do STF. Bom, vamos tentar explicar tudo em português, bem claro para todo mundo entender. O objetivo do sistema de poder no Brasil é acabar com Jair Bolsonaro. Ponto. Bota isso na cabeça. Então, tudo que está sendo feito agora, na verdade, é uma espécie de terror psicológico contra Jair Bolsonaro. Essa prisão domiciliar a que ele está sendo submetido agora é apenas um teste para testar o nível de pressão insuportável que Bolsonaro conseguiria ou não aguentar. E o teste está mostrando que nenhum ser humano normal aguenta esse tipo de doideira, esse tipo de injustiça. Bolsonaro claramente está somatizando a situação dele, o que prejudica seu quadro de saúde, que é delicado. É delicado, precisa de cuidados para evoluir. Tudo que Bolsonaro precisa é falta de tensão, é falta de estresse. E o que o sistema joga exatamente nele é isso. Então o sistema joga para arrebentar o Bolsonaro. Então, quando o mesmo sistema fica toda hora plantando notícias na imprensa, Bolsonaro vai para a papuda, Bolsonaro vai preso para o quartel, né, se não marchar direito, Bolsonaro vai isso, Bolsonaro vai aquilo. É todo um jogo de pressão psicológica sobre o ex-presidente, para que ele, na sua saúde, fique cada vez mais prejudicado. O sistema quer que Bolsonaro se dane. O sistema quer que a saúde de Bolsonaro ajude a prejudicá-lo ainda mais do que o sistema já conseguiu fazer até agora. Então, vamos lá. O objetivo final não é botar Bolsonaro na papuda, porque isso pode ter um desgaste político inimaginável para o sistema. Mas cogitar isso colabora para a guerra psicológica. Agora, Bolsonaro deve mesmo ficar em um quartel do Exército, o que para ele também, da maneira como vão tratá-lo lá, será a suprema humilhação para o capitão. E depois dessa suprema humilhação, de mais essa etapa, eles vão tentar mais uma para humilhar mais ainda, que é a ação do Ministério Público Militar pedindo que seja cassada a patente de todos esses militares que foram condenados no 8 de janeiro. E aí o capitão deixa de ser capitão. E na hora que ele deixar de ser capitão, aí ele pode ser mandado para qualquer prisão. O plano é esse. Resta saber se esse será mais um plano do Cebolinha para tentar pegar a Mônica ou se algo diferente no meio desse caminho pode acontecer, que tudo mude. Vamos aguardar para ver. Há uma estratégia para livrar o Bolsonaro da papuda? Sim, gente, eu vou te contar qual que é. Olha, o que eu mais tenho ouvido as pessoas falarem são pessoas preocupadas que o pior possa acontecer se o Bolsonaro for para a papuda, por questões de saúde. E o Moraes já até viu cela para mandar o Bolsonaro para lá. Mas então ainda tem esperança? Sim, tem. Fica aqui comigo que você vai sair com um gostinho de esperança desse vídeo. Eu vou explicar tudo para você. Eu vou te mostrar duas coisas. Primeiro, como que o ministro Alexandre de Moraes está manipulando o direito para mandar o Bolsonaro para a papuda, tratando o Bolsonaro como se fosse seu inimigo. E segundo, qual é a estratégia da defesa do Bolsonaro para barrar esse plano do Moraes.
E antes de ir direto ao primeiro ponto, como eu sempre faço, vou fazer um pouquinho diferente hoje. Eu quero agradecer a você. Sério, muito, muito, muito obrigado. Isso porque ontem saiu na Gazeta uma pesquisa da Neocamp em que os paranaenses nos colocaram na liderança para o Senado com 51% dos votos na somatória dos 2 votos. Olha aí, ó. 20 pontos à frente do segunda colocada, que também é uma pré-candidata aí de direita. Eu acredito que cada um de nós tem a responsabilidade de fazer o melhor com os talentos que Deus colocou nas nossas mãos. E eu quero fazer o meu melhor para mais servir a Deus, as pessoas, a vocês. Inclusive aqui por meio do canal. Gente, vejam, tentaram me calar. Tentaram calar 350 mil votos, 350 mil vozes por meio da minha cassação, mas eles só nos deixaram mais fortes. E nós vamos voltar com tudo para lutar contra esse sistema de corrupção, de fisiologismo, de abuso e da esquerda. Então, muito, muito, muito obrigado por seu apoio e por lutarem comigo. E bora então aqui para o primeiro ponto. A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal do governador Ibanez Rocha pediu um exame médico do Bolsonaro. Isso para saber se ele teria condições médicas de ir para Papuda. Aí sabe o que o Alexandre de Moraes fez? Você não vai acreditar. Olha aí, ó. Mandou tirar a petição do processo. Gente, eu nunca vi isso. A petição do governo do estado, da Secretaria de Administração Penitenciária, gente. Só que o ministro Alexandre de Moraes, ele não manda tirar dos processos as várias petições sem pé nem cabeça que o Lindbergh Farias, o Lindinho e outros políticos do PT ficam juntando nesses inquéritos. Olha essa aqui com uma teoria da conspiração. PT fala em espionagem e aciona a STF contra Cláudio Castro por contato com o governo Trump. Cara, que coisa, teoria da conspiração, tipo aquelas que eles ficavam falando lá da Lava Jato. Ah, Lava Jato e a CIA, coisa de chapéu de alumínio, de maluco. Só que aí ele não tira essas petições do processo, né? Só tira essa aí, que foi o pedido para fazer exame para verificar as condições de saúde do Bolsonaro. Gente, só isso já demonstra uma parcialidade muito grande do ministro Moraes. Ele aceita as petições do governo Lula, mas quando é uma petição para averiguar a situação médica do Bolsonaro, aí ele manda tirar do processo como se nunca tivesse existido. Ah, Deltan, mas foi no momento errado do processo, né? É que a sentença ainda nem transitou em julgado. Foi no momento inconveniente, Então me diz o seguinte aqui então, ó. Me diz o seguinte, o ministro pode mandar a chefe de gabinete dele ir lá olhar a cela do Bolsonaro na Papuda, onde o Bolsonaro vai ficar. Isso aí pode antes do final do processo. Mas aí a administração da Papuda pediu exame médico para receber o Bolsonaro e não pode, é isso? Vocês entenderam a hipocrisia, gente? Antes de eu seguir para o segundo ponto, você já sabe, senta o dedo aí no like, se inscreve no canal, clica no sininho para não perder nada e para ter prioridade nas respostas aos seus comentários, apoiar o nosso trabalho e ter acesso aos nossos conteúdos exclusivos, vire um membro aqui do canal também. E bora agora para a estratégia para evitar que o Bolsonaro vá para a Papuda. Vamos lá? É o seguinte. A defesa do Bolsonaro, ela já está analisando uma estratégia para tentar evitar a ida do Bolsonaro para Papuda. Dá uma olhadinha aqui comigo nessa matéria da Malu Gaspar. A defesa de Bolsonaro já pediu à equipe médica que cuida do ex-presidente a elaboração de relatórios e laudos com o histórico de saúde do ex-chefe do executivo. A ideia é usar esses documentos para subsidiar futuramente o pedido de prisão domiciliar e tentar convencer Moraes a afastar o que eles chamam aí de risco Papuda. Até o título do vídeo aqui eu segui o título dessa coluna aqui da Malu Gaspar para dar aqui o crédito para ela. A estratégia da defesa de Bolsonaro para afastar o risco dele de ser preso na Papuda. O que a defesa vai fazer, gente, é soterrar o ministro debaixo de uma montanha de laudos médicos que comprovem que Bolsonaro, que já passou por sete cirurgias por conta da facada, não tem condições para ir para o regime fechado por causa da sua saúde debilitada. Gente, foram 7 cirurgias em consequência da facada que ele sofreu lá em 2018. Só que a defesa não vai apresentar esses laudos agora. Ela vai apresentar só no final de todas as etapas, junto com um pedido para enviar o Bolsonaro para prisão domiciliar. O entorno ali do presidente Bolsonaro está discutindo a possibilidade de que Moraes mande o Bolsonaro para Papuda para se mostrar ali um linha dura. E depois dê uma de bonzinho, de magnânimo e aceite um pedido de prisão domiciliar justamente em razão dos problemas de saúde do ex-presidente. Mas vamos combinar aqui? Se ele está inclinado a mandar o Bolsonaro para prisão domiciliar depois, por que ele quer mandar antes para Papuda, hein? Para tirar foto? Para dizer que ele é o xerife da democracia? Um juiz, quando começa a julgar o processo com sentimentos ruins contra o réu, já não tem mais imparcialidade para ser o juiz da causa. Mas e você, o que você acha dessa história, hein?
Moraes ainda tem condição de julgar esse processo ou não?